Primeira Mostra Virtual Interdisciplinar 2020. Sejam todos bem-vindos. Olá, colegas estudantes. Os alunos da turma M3-MR03 da Escola Estadual Dr. Almir Gabriel estão aqui participando da primeira Mostra Virtual Interdisciplinar da escola, que tem como tema Gerador a Pandemia da Covid-19. Os estudantes representam o componente curricular de História, coordenado pelo professor Hamilton Oliveira. E nesse vídeo, vamos trabalhar com fotografias tiradas em meio à pandemia, no qual iremos fazer um demonstrativo de como as instituições, escola, família e hospitais funcionaram durante a pandemia do novo coronavírus. Para isso, iremos fazer uma prévia das principais pandemias que assolaram o mundo. Há muito tempo, já se ouviu falar dessas doenças que dizimaram parte da população. Uma delas foi a peste bubônica, conhecida também como peste negra, causada por uma bactéria transmitida por pulgas de animais pequenos, principalmente ratos. A peste bubônica foi uma das doenças mais temidas do mundo, com sintomas que se assemelham aos da gripe, incluindo febre, dor de cabeça e vômito. A enfermidade evoluía para a inflamação dos gânglios linfáticos e, sem tratamento, provocava a morte de 30% a 90% dos infectados em um período de 10 dias. Não é à toa. A pandemia assolou Europa, Ásia e África no século XIV e vitimou 50 milhões de pessoas, cerca de um terço da população europeia na época. Ficou conhecida como peste negra, porque na peste bubônica, médicos usavam máscaras com bico de pássaro. Naquela época, acreditava-se que a vestimenta, que não incluía apenas a máscara, poderia purificar o ar envenenado. Outro caso que temos é da gripe espanhola. Foi uma pandemia que aconteceu entre 1918 e 1919, atingindo todos os continentes e deixando um saldo de, no mínimo, 50 milhões de mortos. Não se sabe o local de origem dela, mas sabe-se que ela se iniciou de uma mutação do vírus influenza. Os primeiros casos foram registrados nos Estados Unidos. A gripe espanhola espalhou-se pelo mundo, principalmente por conta da movimentação de tropas no período da Primeira Guerra Mundial, nas trincheiras, tendo um impacto direto nos países que participavam desse conflito. Aqui no Brasil, ela chegou em setembro de 1918, espalhando-se por todas as regiões do país e causando a morte de 35 mil brasileiros. Mas o H1N1 de 1918 era muito peculiar. Não causava os sintomas de uma gripe comum. As pessoas sangravam pelo nariz, pelos ouvidos, olhos. Ficavam azuis com a falta de oxigênio, segundo relatos. Agora, mais recente, temos a Covid-19. É uma doença causada pelo coronavírus denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico, variando de infecções assintomáticas a quadros graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria, cerca de 80%, dos pacientes com Covid-19 pode ser assintomáticos ou oligossintomáticos, poucos sintomas. E aproximadamente 20% dos casos detectados requer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, dos quais aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório. Os sintomas mais comuns da Covid-19 são febre, cansaço e tosse seca. Alguns pacientes podem apresentar dores, congestão nasal, dor de cabeça, conjuntivite, dor de garganta, diarreia, perda de paladar ou olfato, erupção cutânea na pele ou descoloração dos dedos das mãos ou dos pés. Esses sintomas geralmente são leves e começam gradualmente. Em nossa amostra virtual interdisciplinar, procuramos fazer uma abordagem em algumas escolas do município, a nível fundamental e médio, para podermos entender como se adaptaram ao novo normal. As imagens que seguem retratam a realidade durante a pandemia e as mudanças provocadas pela doença.
De acordo com as informações da direção e coordenação das escolas, foram adotadas medidas para que os alunos pudessem concluir o ano letivo em casa. Para isso, a escola promovia cadernos de atividades impressas, atividades remotas, em parcerias com a Secretaria Municipal de Educação ou Unidade Regional de Ensino. Fazia um cronograma de recebimento e entrega das atividades para que os professores pudessem corrigir e fazer seu relatório, diário ou fichas, de acordo com cada instituição, como vocês podem observar na escola Aloísio Chaves. A entrega do material, o caderno de atividades, o kit de alimentação escolar, recebido pelos responsáveis dos alunos. Observamos que todos passam a usar máscaras, luvas, toucas, o distanciamento, evitar aglomerações e todas as profilaxias de segurança em saúde, como álcool em gel ou 70%. Na escola João Paulo I, professores reunidos para a correção das atividades, preenchimento do diário, das fichas e dos relatórios circunstanciados para o modular. Segundo o depoimento de alguns professores, com o aumento do trabalho remoto, houve a necessidade da parceria cada vez mais ativa entre professores, pois quando não entendiam o preenchimento de tal documento, o outro ajudava. Na escola Dr. Almir Gabriel, as atividades foram desenvolvidas também através de books impressos, também obedecendo todos os protocolos de saúde e escala de entrega, recebimento de atividades pelos professores. Como as imagens representam alunos e seus responsáveis recebendo suas atividades. No caso do ensino médio, o governo destinou um cartão Vale Alimentação no valor de R$ 80 para ser descontado a cada mês em comércios credenciados. Ofertou também chips com internet para auxiliar alunos em pesquisas na internet. Além da atividade impressa, os alunos concluintes ainda tiveram participação em trabalhos de forma presencial para a primeira amostra virtual interdisciplinar. Houve algumas reuniões virtual e presencial, com a direção e coordenação para as orientações aos servidores. A Escola Padre José Nicolino também adotou o sistema das atividades impressas, mesmo contudo a ausência de alunos. A escola procurou atender seu público quando iam receber e devolver seu material, deixando a escola organizada, ornamentada tipicamente para os períodos, caso semelhante ao do Natal. Na ETEPA, adotou-se os cadernos impressos e a escala de entrega pela devolução. Muitos professores adotaram aulas virtuais de reforço pelo Zoom, Google Meet. As turmas eram atendidas através de grupos de WhatsApp. Também, como observamos nas imagens a seguir, a entrega dos cartões de alimentação e todo o suporte técnico do administrativo. Em relação às escolas, que paralisaram suas atividades em 18 de março de 2020, tiveram que adaptar-se aos protocolos cedidos pelos órgãos de saúde e adotar medidas de isolamento e atividades remotas, onde os professores produziam as atividades para os alunos resolver em casa e devolver à escola. Todas as reuniões, encontros, visitas técnicas e administrativas tiveram que obedecer a todos os protocolos de saúde. Algumas famílias tiveram que se adaptar com a ausência da escola. Famílias reunidas em casa para a realização das atividades, crianças se adaptando em usar máscara, álcool em gel ou a 70%. Na ausência da escola, o celular, a televisão ou o computador tiveram mais utilidade ainda. Há casos de pessoas que tiveram que inovar. A pandemia fez com que alguns profissionais tivessem que complementar sua renda através de outras fontes. Como isso, resolveram empreender. Por exemplo, investir em máquinas e acessórios para a confecção de máscaras, bolsas, fronhas, cama, mesa e banho personalizado. Um trabalho dos alunos Poliana Teixeira, Vinícius Serrão, Odineia Souza, Samires Rodrigues, Gerliane Bentes, Letícia Araújo, Cleucimara Trindade, Adeliane Andrade, Elian Lopes, Marilene, Eulaia Gomes, Adriele Vieira, Andrea Lopes, Eusilene Portilho, Emily Tavares, Leandra Cardoso, Daniela. Professores: Hamilton Oliveira, Dulcileia Picanso e Socorro Colares.